Então, nós vamos abrir para ela, para o tópico dela, perguntas e respostas. Para ela. Tudo que foi falado a respeito da aula anterior e tudo que será de tratamento ou de diagnóstico será depois. Tá bem? Então, em relação ao que ela comentou agora, por favor, se alguém tiver alguma dúvida, levante a mão, nome, se é paciente, se é cuidador, familiar, se é profissional da área da saúde, faça pergunta para a Adriana. Eu vou fazer uma pergunta. Da sua atividade colocada, quantos trabalhos de odonto? Odonto. Dente, articulação, odonto, saliva. Na verdade, teve um trabalho falando sobre salivação, apontando aqui opções medicamentosas para o melhor controle, apresentando grupos em que eram ofertados algumas possibilidades terapêuticas. O que não se mostrou foi a combinação delas. E o que nós discutimos enquanto estávamos assistindo era justamente a questão, não é todo remédio que vai ser bom para todos os pacientes, porque, de novo, volta a questão do critério. Se eu tenho saliva, excesso de saliva durante o dia inteiro, durante as 24 horas, eu tenho algumas possibilidades terapêuticas que me ajudam nisso. Agora, se a minha saliva ela é abundante só em alguns momentos do dia, se eu uso um desses medicamentos que secam a saliva do dia inteiro, vai me trazer um desconforto grande, porque ele vai me trazer boca seca. E a boca seca ela é tão desconfortável quanto a boca saliventa, né? Cheia de saliva, como nós temos visto. Então, o cuidado, de novo, não só no que apresentar, mas no critério do tipo de medicamento que apresentar para o controle de saliva. O que nós temos visto muito na prática clínica é uma questão de alteração ortodôntica, sim, mas nenhum trabalho apresentado nesse sentido. O máximo que foi apresentado em relação à cavidade oral foi essa prótese de palato, que quem faz e quem adequa é o pessoal da odonto. Assim, eles fazem em parceria com a fono, pela questão da função, mas a parte estrutural toda é feita pelo odonto. Mas pouquíssimos trabalhos, o que é um convite para que sejam feitos mais. Posso? Meu nome é Maria José da Silva, sou de Santos. Faz um ano que eu descobri o diagnóstico no meu marido. Que ele fica com a boca seca, isso que você falou. O que eu posso fazer? Com a boca muito seca? Muito seca. Existem alguns recursos que podem ser uso de saliva artificial, existe isso, e a gente pode conversar com o médico que pode prescrever. Se compra em algumas farmácias bem mais especializadas, em farmácias, às vezes, comum você não encontra. Ver com a questão da nutrição, como é que está a hidratação dele, porque, às vezes, essa hidratação comprometida pode trazer esse desconforto da boca seca. Às vezes, a boca seca vem por causa de um BIPAP e a ventilação que fica, que aquele vento entrando incomoda muito, e aí o pessoal adapta a base umidificadora, que ajuda bastante nesse processo. Às vezes, a gente orienta umas dicas bobinhas, assim, mas que acabam funcionando. Às vezes, o paciente está com a máscara, a boca muito seca, e ele fala assim, nossa, agora eu vou enxaguar a boca, quer dizer que eu tenho que tirar a máscara, é de madrugada, é um trabalhão. Às vezes, fazendo alguns movimentos por fora, ou mordendo bem de levinho a língua, não é arrancar pedaço, não vai tirar bife, mas mordidinhas de leve, eu posso aumentar um pouco o meu fluxo, a minha produção de saliva, melhora um pouco essa sensação da boca seca. Obrigada. Em relação a essa boca seca, um dos tratamentos para a saliva abundante é a toxina botulínica. E, por isso, muito cuidado com esses tratamentos que são praticamente irreversíveis por um certo período de tempo, ou irreversíveis e reversíveis mesmo, como irradiação de parótida, que algumas vezes as pessoas fazem. Eu fiz em 2 pacientes, me arrependi amargamente e secamente. E é isso, na verdade, de novo, o desconforto da boca seca é tão ruim quanto da boca muito molhada. E da boca muito molhada eu consigo sugar, aspirar, secar. Agora, da boca seca, não vence.
você ingere água, mas aquela boca continua muito seca. Então, por isso, de novo, a história do critério. Eu sempre peço, antes de qualquer coisa, e antes de conversar com o nosso colega da medicina, eu questiono junto a esse paciente, esse cuidador, qual é o comportamento dessa saliva durante o dia. E aí, às vezes, as pessoas falam, sei lá, Adriana, você acha que eu tive tempo de pensar como é que fica a minha saliva? Ok, então vamos pensar nessa semana, como é que ela fica? Observa se é uma hora do dia que ela aumenta, observa se ela só vem depois que come, observa se vem quando você está irritado, observa e tenta fazer associações, porque aí, com base nisso, a gente consegue estabelecer uma terapêutica mais adequada para a necessidade daquela pessoa. Boa tarde, eu sou Orlando Sorocaba, cuidador. Gostaria, por gentileza, quanto ao banco de voz, eu não entendi. O banco de voz é o seguinte, eles fizeram uma gravação da voz. Então, tinha lá um microfone, um sistema computadorizado, e o paciente tinha que falar algumas coisas. Umas palavras, contar até 20, fazer um A, E, I, O, U, falar uma sílaba de cada. Então, pá, cá, dá, fá, sa, e por aí vai. E aí o computador registrava essa produção. Aí o que ele fazia? Ele registrava e depois, quando eu dizia, eu quero a palavra casa, então ele pegava qual era o meu cá e juntava com o meu zá. E aí ele juntava um casa com a minha voz. Qual que era a parte boa? Era que tinha a minha voz naquela comunicação. Qual que era a parte ruim? Não tinha entonação nenhuma. Porque eu posso lhe dizer, bom dia. Eu posso lhe falar, bom dia. Aí a pessoa, ai, bom dia. E eu posso dar várias informações com entonações diferentes. O computador não dá isso. Apesar de manter a minha voz, ele tira a modulação da fala. Então, vale... Quando que eles aplicavam isso? Para quem conseguia articular, para quem conseguia falar e queria registrar a sua própria voz naquele computador. Por uma questão pessoal, porque eu quero depois, quando eu estiver sem fala, eu quero me comunicar por um computador que tem a minha própria voz. É por ele que eu quero me identificar. Então, era uma gravação simples. O resto era o computador quem fazia. Nesse país, o que acontece? A maior parte das pessoas se comunicam pelo computador. Essa coisa que nós fazemos lá no ambulatório, de prancha com letras, para as pessoas olharem para as letras e fazer... Imagina, isso quase nunca é usado, porque eu tenho sempre à mão um computador, pela disponibilidade, que é muito maior do que aqui. Aqui, eu imagino que a aplicabilidade seja menor por conta disso. Né? Assim, mas eu já perdi a minha fala, então eu não conseguiria entrar nesse banco de voz. Fizemos contato com essa equipe, perguntamos se eles poderiam disponibilizar este recurso, eles disseram que sim, que a gente poderia, mas não tem para o português, eles têm uma versão para o inglês. Então, teria que fazer uma adequação grande em relação a isso. Por isso que o uso acabaria ficando um pouquinho mais limitado. Bom dia a todos. Meu nome é Francine. Nós tivemos o diagnóstico da minha mãe há apenas 3 meses. Né? Foi um choque, assim, né? Mas agora a gente já está assim, se recuperando do choque. E assim, ela tem tido alguns sintomas, ela tem muita queimação, né? E muita acidez, e a boca dela, a pele está muito fina, essa proteção da língua, a língua está praticamente sem essas escaminhas que a gente tem na língua, está lisa. Tá. Então, ela hoje se alimenta à base, né, de papinha, foi até indicado a gastrostomia, né, nós vamos fazer, mas assim, ela não pode se alimentar com nada assim mais quentinho, porque aumentou a sensibilidade. Porque aumentou muito a sensibilidade. Isso é normal? Né? O que é importante, Francine, seja bem-vinda à reunião, né? Assim, obrigada, pouquinho tempo, mas sinta-se muito acolhida. É importante investigar a questão de refluxo. A presença de refluxo gastroesofágico pode mudar, sim, a conformação de saliva. Ele muda o pH da boca, e aí ele muda justamente toda essa sensibilidade. Então, mais uma vez, a gente vai ter que mapear várias coisas. A questão de refluxo, observar como está a parte nutricional, para eu ver, porque muito da resposta pode ser essa. A questão da língua muda muito quando você muda o tipo de alimento, sim. Então, o fato de eu não conseguir mais mastigar, de eu não ter mais coisas sólidas na minha boca, muda, porque agora é muito mais batido, muito mais pastoso, muito mais... Eu não tenho tanto atrito. Eu tenho uma chance maior de formar saburra, que é aquela camada branca que forma em cima da língua, e isso eu preciso tirar, porque eu não posso deixar acumular. Isso, na boca dela, não existe mais.
Agora a língua ela está toda rosada, com a pele super fina. Tá. Então, assim... É importante que o cuidador faça um movimento na língua por causa da ausência do movimento dela. Vou te explicar. Como uma língua fica mais tempo parada, enquanto nós estamos falando, ela está batendo em vários lugares. Ela está batendo no céu da boca, lá atrás, na frente. Ela movimenta o tempo todo. Conforme eu perco isso, eu perco justamente o contato dessa língua com outras estruturas. Então, é importante, às vezes, na hora da higiene, que você já está ali manipulando a questão de cavidade, sem nada que agrida, não com a escova, mas com o dedo cuidando com a unha, massagear em movimentos circulares essa língua, nas laterais, em cima, para dar para essa língua esse toque, que é o que faz, o que ajuda nessa questão da superfície. Entendi. Bom? Obrigada, por enquanto. Eu vou permitir uma parte nessa pergunta feita pela Francine, em relação à Patrícia, nutricionista. Essa língua, Patrícia, ela indica um estado nutricional? Bom, Francine, você? Então, pode ser deficiência vitamínica, principalmente das vitaminas do complexo B, né? Muito comum quando o paciente diminui a ingestão alimentar. E isso está muito relacionado à ingestão de frutas, né? Frutas, algumas leguminosas, feijão, né? Quando você liquidifica, muitas vezes você coa, ou você tira, ou só dá o caldo. Então, algumas propriedades de casca, principalmente, são perdidas. Então, pode ser deficiência vitamínica. Então, talvez pensar em alguma suplementação vitamínica ou alguma suplementação alimentar que já tenham as vitaminas minerais. Então, o Ensure é um produto que tem vitaminas e minerais, ele tem 25% da recomendação. Tá? É uma forma de você fazer, mas é possível tomar complexo B isolado. Tá? É líquido e é possível de tomar isolado. Tá bom? Ainda em relação a essa parte da língua, nós temos um ambulatório de medicina tradicional chinesa. E uma das formas de avaliarmos o estado nutricional é a língua. Exatamente a característica dela. Ela nos indica condutas que devemos tomar. Uma delas é essa que a Patrícia comentou. Alguém quer fazer alguma outra pergunta? Tudo bem, por favor. Bom dia. Meu nome é Leide. Eu sou filha da Leide Moreira, que está com ela desde 2004, no final de 2004. E, assim, a minha mãe, hoje, assim, os dentes dela, a arcada dentária mudou muito. Eu achei interessante a pergunta da doutora Cari, porque, assim, a arcada mudou, ela veio para frente, a língua para fora. Então, a gente tem, assim, muito cuidado quando vai abaixar a cabeça dela, quando vai sentar. Então, tipo assim, a preocupação de ficar sempre... Porque se a língua, assim, vem para fora, tipo assim, ela pode morder e machucar. E isso, assim... Já aconteceu algumas vezes de, às vezes, à noite, assim, as auxiliares não prestarem atenção, tal, e à noite, tipo assim, acontecer de morder ou de. Então, a dentista dela, que faz a visita assim regularmente, ela sugeriu uma placa, que é uma placa de silicone que coloca na parte de cima e de baixo. E também, então, essa placa tem quase que de 2 em 2 meses tem que trocar, porque daí ela fica mole, ela já não segura. Então, eu queria saber se tem alguma, assim, alguma sugestão ou alguma, sei lá, alguma coisa que a gente possa fazer para melhorar ou para não ter tanto esse problema de morder a língua e machucar, que é uma preocupação nossa. Obrigada. Imagina, a gente que te agradece, Neide, até porque a sua mãe é muito querida por todos nós. Obrigada. Ela, existe mesmo alteração dentária. Por que ela acontece? O dente se mantém no lugar por um equilíbrio de força muscular. Então, por exemplo, o dente está reto porque eu tenho uma força de lábio que sustenta a parte da frente, eu tenho uma força de língua que sustenta por trás. E existe um equilíbrio entre essas duas forças. Quando eu perco esse equilíbrio e uma parte se torna mais forte do que a outra, né, no caso, você está me dizendo que existe uma projeção de língua, então é uma língua que empurra e um lábio mais fraco. A tendência desse dente é vir para frente. Acontece casos em que é o contrário, essa língua não projeta, mas ela fica lá atrás e com alteração de lábio ou com a máscara do bipapo que me pressiona aqui, esse dente, na verdade, em vez de ir para fora, ele inclina para dentro. Alguns dentistas têm usado uma opção de colocar uma barrinha de contenção atrás, para não deixar ele inclinar.
Mas uma vez que já esteja inclinado, você não vai mexer, não vai colocar aparelho, não é o caso, não é a indicação. A placa de mordida de silicone, ela ajuda, na verdade, na tensão que você coloca aqui, do músculo mastigatório. Mas se eu estou com a língua aqui, com placa ou sem placa, eu vou morder. Algumas pessoas não se adaptam à placa porque a presença de qualquer coisa dentro da boca aumenta muito a salivação. Então, pensando de novo na questão, eu tenho muita saliva, indica-se a placa, só vai aumentar a minha salivação. E aí o desconforto pode ser muito grande, né? Às vezes, tem alguns dentistas que têm feito vou chamar de placa de contenção, eu não sei se é esse o nome que eles usam, mas que posicionaria essa língua um pouco mais para dentro. Ela não deixaria a língua invadir esse espaço, mas me traz uma limitação de abertura de boca. Então, assim, eu estou te colocando algumas alternativas e pondo sempre em balança. Existem prós e contras de cada uma dessas questões. Existem algumas pessoas que só mordem a língua, quando você falou, quando vai abaixar a cabeça, na volta do espirro, na volta do bocejo. Então, boceja e na volta não consigo controlar o fechamento e aí morde. E aí, muitas vezes, o que nós fazemos é orientar essa equipe que está sempre ao redor, está sempre por perto, que se mantenha ainda mais atenta se é tão isolado assim, eu consigo definir o que é que faz morder, de colocar algum anteparo que faça um amortecimento desse fechamento. Ou que eu consiga reposicionar a língua, ela está bocejando, eu já reposiciono a língua, coloco um mordedor daqueles, não aqueles duros, mas aqueles bem molinhos, que consiga amortecer um pouco essa queda, posicionando no dente e não na língua. Assim, trazendo um pouquinho mais de conforto para ela e sabendo que a gente está trazendo muito mais trabalho para a equipe. Sabemos disso, né? Agora eu vou ter que prestar atenção quando ela vai espirrar e quando vai bocejar? Ou quando vai inclinar a cabeça? Sim. Então, às vezes, coloca já um mordedor, posiciona para não fisgar a língua, e aí ela pode ser manipulada, movimentar a cabeça, inclinar. Uma alternativa, mas do ponto de vista ortodôntico, não se tem feito abordagem depois que existe a alteração. O que se faz é preventivo, para que não tenha a inclinação dos dentes. Antes, uma outra pergunta. Tem algum dentista aqui que poderia fazer algum comentário em relação a essa pergunta feita e essa resposta? Faz favor. Tem sim. Em primeiro lugar, bom dia. Meu nome é Haroldo Campos Lima. Sou cirurgião dentista com especialidade em cirurgia e traumatologia maxilofacial, mestre em laser cirúrgico e terapêutico. Eu acredito que eu vou poder ajudá-los, principalmente as pessoas que fizeram a pergunta em relação à salivação. Algumas medicações, sem sombra de dúvida, interferem na salivação, razão pela qual que é muito comum a cavidade bucal ficar isenta de saliva. Por esta razão, aparecem as aftas, que foi que uma filha de uma senhora que é paciente há pouco levantou essa hipótese de algumas sensibilidades dolorosas nesta cavidade bucal. Para isto, já existem os lasers que podem ser aplicados e minimizar esta sensibilidade dolorosa. E existe também algumas medicações, alguns fármacos, que podem serem ministrados para aumentar esta salivação. Fora disto, é importante o paciente também, que sente esta falta de salivação, fazer uso de alguma leitura em voz alta. Porque com isto ele vai estimular as glândulas salivares a secretarem a saliva. Então, dê ao paciente algo que ele possa ler e procure ler em voz alta, estimulando as glândulas salivares. Isto, com certeza, irá ajudá-lo e muito. Quanto à parte
ortodôntica, da articulação da arcada dentária entre um dente e outro, esse contato, é natural que tudo isto apresente anormalidades. Mas, para isto, assim como também a gengiva, toda gengiva precisa necessariamente ser lubrificada. Se a saliva diminui, os problemas periodontais, que a gengiva, ligamento, dente, osso, vai apresentar mobilidade dentária. O dente vai começar a ficar mole e, com isto, os processos infecciosos virão com certeza. Mas aí é importante um acompanhamento de um odontólogo, dando este paciente toda a infraestrutura profissional, orientativa, para que este paciente tenha uma qualidade de vida melhor. Obviamente que as emoções começam pela cavidade bucal, e todo o processo de nutrição, o agente, os pilares responsáveis por esse processo de nutrição, sem sombra de dúvida, são os dentes. Pode-se dar a melhor alimentação para o paciente, mas se ele não tiver uma dentição ótima, ele terá nutrientes inadequados, porque o processo mastigatório não está ocorrendo adequadamente. Portanto, os senhores poderão, com certeza, sim, ter uma qualidade de vida mastigatória, alimentar, de saúde, desde que os senhores procurem um profissional da confiança dos senhores, para que os senhores venham sorrir, alimentar e cada vez se sentir com qualidade de vida realmente. E para isto, os senhores poderão contar comigo dentro do Departamento de Investigação Neuromuscular da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo. Muito obrigado a todos, sejam bem-vindos. Qualquer coisa, eu estarei à disposição de todos. Muito obrigado. Obrigado, Haroldo. Uma pergunta a mais só, por favor, senão, porque o coffee break termina 10h01. Já acabou. Já acabou, então... Não, mas é que nós estamos... Eles me deram o horário da Europa. Então... Oi, parabéns, Adriana, pela apresentação. Meu nome é Rafael, sou médico e filho de paciente com ela. A pergunta com relação à tua apresentação é, por analogia à gastrostomia, né, que hoje a gente já sabe que não deve esperar até o paciente não conseguir mais comer para fazer a gastrostomia. Com relação aos métodos de comunicação alternativa, o que, na tua opinião, como fono, pensa sobre isso? Se a gente tem que começar a dar opções para o paciente em métodos alternativos de comunicação no momento das primeiras dificuldades de fala, ou se isso vai se esperar até quando der e vai levando, e aí amanhã a gente tem que usar um computador e tal, e aí não tem experiência com aquilo. Como é que é? Obrigado. Obrigada, Rafael. Na verdade, a ideia é, da mesma forma como na alimentação, eu não preciso esperar não ter para depois pensar no que fazer. Eu não preciso esperar o problema estar na minha frente para, nossa, e agora o que eu faço? Em relação à comunicação, eu tenho 2 grandes grupos. O grupo que começa com sintomas bulbares, ele tem a possibilidade da escrita que se mantém por muito mais tempo. Embora ele tenha perdido a fala já lá atrás, ele tem uma comunicação gráfica, quando ele é alfabetizado, que lhe permite essa comunicação por muito mais tempo. E que, às vezes, você oferece para ele, naquele momento, uma alternativa, ele vai dizer para você, para quê? Eu escrevo. E bloquinhos e caderninhos, e isso é uma forma bastante efetiva. Para o grupo que começa com apendicular, eu tenho a perda da minha comunicação gestual e escrita muito antes da minha questão de fala.
Mas, de qualquer maneira, oferecer uma comunicação alternativa nos primeiros sinais de alteração de fala, ninguém vai aceitar. Vai dizer, imagina, eu falo, as pessoas me entendem. Quando que elas começam a ver isso? Existe uma tabela de inteligibilidade de fala que nós temos aplicado, que foi passado para o Brasil, da Yorkston. Ela traz 10 níveis de inteligibilidade de fala. Quando eu começo a ter algumas alterações comportamentais, que são, por exemplo, uma repetição maior, em que as pessoas começam a falar, hã? Quê? E eu preciso repetir agora 2, 3 vezes aquilo que eu falo. Eu consigo, nesse momento, eu consigo ter uma aderência maior do paciente em relação a, agora vamos pensar numa alternativa. É claro que eu não preciso dizer uma alternativa para a ausência da fala, mas eu coloco algumas situações que já acontecem. Você está com a máscara do BIPAP e lá dentro as pessoas não vão te entender mesmo. Então, naquele momento, você precisa de uma forma alternativa de se comunicar. Um dia que você está extremamente fadigado e cansado, você tem fala, ela é presente, mas você está tão cansado que talvez seja melhor pensar num plano B. Eu gosto de pensar neste plano B com o paciente falando, porque ele consegue me dizer qual é o melhor jeito para ele. E aí tira da adivinhação nossa ou dos familiares desse jeito. Então, seria aí num nível de 60% de inteligibilidade de fala, você já começa a abordar a questão da comunicação alternativa. Quando é a questão do computador, pode até ser um pouquinho antes, se a pessoa não tem habilidade com o computador, porque aí o terapeuta ocupacional consegue fazer justamente esse trabalho de familiarização com a máquina e depois a gente entra com o sistema. Heloísa Hungria, arteterapeuta, ela vai comentar com vocês como é que se constrói uma mandala com velas, antes de colocar fogo no hotel. Infelizmente, essa etapa ficou para outra temporada. É o seguinte, vocês peguem uma vasilhazinha com água, até a borda quase, assim, não precisa cair. Com a vela acesa, vocês vão pingando... Dá para você segurar para mim? Vocês vão pingando a vela na água aqui assim, e ela vai formando bolinhas. E essas bolinhas com outras cores, vocês vão juntando. Aí ela começa a tomar uma forma. Aqui eu usei aquele lacre de latinhas, né, para a gente poder até amarrar e pendurar. E aqui tem uma outra que é feita assim. Eu pus uma lã e foi pingando. Quando se pinga, ela fica desse lado mais liso, opaco. E a parte que está dentro da água fica cheia de pontinhos e brilhante. Eu vou deixar lá na mesa para vocês verem. É um trabalho muito gostoso, terapêutico, de atenção, concentração, de despreocupação, vamos dizer assim, que você vai colocando a cor, brincando. Mesmo os pacientes que ainda conseguem com a mão, vão conseguir fazer isso. A ideia era que cada um fizesse e colocasse na sua árvore. Isso, porque a vela tem uma certa transparência. E o trabalho com fogo também tem um significado, que é de transformação. Então, eu acho que a gente pode sempre usar qualquer recurso. Por exemplo, eu usei isso aqui, que são CDs que eu tinha, velhos, que já é a mídia, né? Então, pode fazer do lado e ficar só uns pontos. Quer dizer, pode brincar, porque é uma possibilidade infinita. Ela é meio frágil, mas é uma característica. Não sei se aqui dá para vocês verem. Quer ver? E tem até um certo brilho, né? Entendeu? É isso que eu queria. Infelizmente, nós não vamos poder fazer, mas vocês vão ter a noção, né? Aí, eu não sabia disso, né? Então, espero que vocês, sem que o alarme toque, possam fazer isso em casa, com os familiares, e construir uma árvore de mandalas de vela. Tá bom? Obrigada. E o fogo que aqueceu lá está aquecendo também um coffee break para vocês, tá bom?